Vamos repercutir agora um pouquinho as declarações feitas ontem em um encontro onde estiveram presentes Fernando Haddad e Arthur Lira. Mas antes, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan, são 10 horas e 33 minutos. Olha, gente, o ministro do Planejamento disse que deve apresentar as novas regras fiscais em março. O ministro só pretendia fazer isso em abril, mas disse que foi convencido por Simone Tebet. Dá uma olhada. Nós vamos, em março, provavelmente, anunciar o que nós entendemos que seja a regra fiscal adequada para o país. Muito antes do prazo que foi estabelecido pelo Congresso, né? O Congresso estabeleceu agosto. Nós já tínhamos puxado para abril por causa da LDO. Né? Mas daí a Simone ponderou, e com razão, o próprio Geraldo Alckmin também, que para mandar para o Congresso em abril junto com a LDO, era bom a gente ter um período, né, de discussão, porque eu não tenho a pretensão de ser o dono da verdade. Muito bem, gente, está aí a fala do ministro Fernando Haddad. Essa fala, meu querido Rodrigo, repercutiu positivamente, né, no mercado, pelo menos do ponto de vista fiscal aí, é uma troca de discurso, ou seja, sai da treta com o Banco Central e começa a falar de arcabouço. Sim, Paulo, o que aconteceu? Com esse discurso um pouco mais moderado do Fernando Haddad, ele mostrou que pretende ali buscar o diálogo e que todo esse plano, ele ainda é um pouco, fica na nuvem, né? Fica no ar o que realmente ele vai querer trazer de novo arcabouço fiscal. Claro que a taxa de juros está alta, que, né, ele mesmo na concepção dele e também em alguns políticos acreditam, mas não dá para baixar essa taxa à força. Qual que é o reflexo dos 13,75% que nós temos hoje de taxa de juros está nesse patamar que está? São dois pontos. Primeiro, para poder segurar a inflação e segundo, para poder fazer com que os títulos seja financiado, a dívida pública seja financiada. Então, os juros que o Banco Central determinou e que aprovou junto com toda a comissão de diretoria, não é à toa. Os 3,75 fazem parte de duas estratégias. Uma é para poder conter a inflação e a outra é para poder financiar a dívida pública. É basicamente isso. Ninguém gosta de taxa de juros alta, muito menos o Banco Central. Ô, Mano, como é que você está vendo essa atuação do Haddad, hein? Olha, o que chama a atenção aí também é que ele faz questão de dizer que está fazendo uma concessão à ministra Simone Tebet e ao vice-presidente Geraldo Alckmin. Ou seja, ele tenta com isso sinalizar que, para além dos petistas, ele está tentando ouvir a ala mais de centro, a ala mais tucana do governo Lula, né? A ministra Simone, que foi candidata à plataforma de centro liberal, o ex-governador atual, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que sempre foi ligado ao PSDB, à questão do Plano Real, enfim. Então, isso pode ser uma sinalização positiva, mas a gente precisa ver até que ponto se sustenta, porque, como eu estava falando, de modo geral, esse governo está muito Ronaldinho Gaúcho. Olha para um lado, toca para o outro, a gente tem que ver se sustenta, se realmente vão apresentar um arcabouço fiscal, se isso vai ficar de pé. E o ponto mais importante do ponto de vista estrutural do país é que a gente é aquele velho endividado que fica encontrando desculpa toda vez que chega a hora de pagar. O teto de gastos, vale lembrar, no lugar de ser um compromisso de vou cortar a cachaça, vou diminuir a farra no fim de semana para colocar as contas em ordem agora, o teto de gastos era uma promessa de que nos próximos 20 anos nós vamos dar uma controlada nas despesas, a gente vai conseguir fazer um bico extra para ganhar um dinheiro extra, meu orçamento vai aumentar e aí eu vou equilibrar as contas. Ou seja, era uma promessa de ajuste de longo prazo e não de cortar a cachaça agora. Então, e no lugar de cumprir essa promessa de longo prazo, o que é que esse bêbado fez? O que é que esse devedor fez? A cada ano encontrou uma nova desculpa para prolongar ou para criar uma pingueira nesse teto de gastos. Claro, tem a questão da pandemia, que é não é apenas uma desculpa, é uma questão concreta, mas tivemos várias outras questões, como a PEC Kamikaze, a PEC dos precatórios, que aí foi só desculpa esfarrapada do endividado para dizer, olha, me dê mais prazo, que me dê mais condições, que um dia, quem sabe, eu pagarei essa conta. Então, o que a gente precisa é, de fato,
estabelecer como país um compromisso sério com o mundo de que, olha, vamos ajustar as nossas contas e vamos cumprir essa promessa. O grande problema é ficar fazendo promessa e encontrando desculpa para não cumprir essa promessa. Então, a gente precisa ver se vai ter consistência nesse arcabouço fiscal. Muito bem. Minha querida Wafá, como é que você analisa essas falas recentes aí de Fernando Haddad? Eu acho que a gente precisa lembrar primeiro era em qual evento o Haddad ele estava falando isso e com quem ele estava falando isso. Se a gente olhar, ele estava em um evento do BTG, aqui em São Paulo, onde tinha muitas pessoas influentes do mercado financeiro. Ele não estava falando lá como os petistas estão acostumados a fazer, falando do palanque deles. Mas a gente sabe que ele estava fazendo um aceno ali, nesse evento em específico, justamente para agradar essa parcela que já está muito incomodada com algumas atitudes e algumas falas do Lula. Então, eu acho assim que ele foi para lá como um ator mesmo, falou um pouquinho para dar uma acalmada nos ânimos, só que a gente sabe que na prática o PT ele funciona de outra forma. Não adianta a gente ficar falando de taxa de juros alta, de que a gente vai diminuir a inflação, enquanto o governo não apresentar um plano econômico. Até agora a gente não tem plano econômico. Até agora a gente não tem um esboço de uma reforma tributária. Até agora a gente não tem um esboço de uma reforma administrativa. Até agora eu não escutei nenhum deles dar um aceno de como que a gente vai reduzir as contas do Estado. Eles não falam isso. O que eles falam muito é que, inclusive, eles vão aumentar o poder da máquina. Então, assim, eu acho que ele foi lá... eu acho que ele foi lá fazer um aceno só, olha, gente, não me expulsem daqui, não joguem ovo em mim aqui, entendeu? Mas, na prática, a gente sabe, sim, como os governos petistas funcionam. E o Lula, ele voltou muito mais rancoroso. Então, eu não acredito em nenhuma fala de nenhum ministro dele, e muito menos dessa coisa de que, não, o Lula, ele calou a boca agora. Agora sim ele vai respeitar o Banco Central e a autonomia e as instituições. Eu não acredito que isso vai acontecer. Muito bem. Você acredita, Alexandre? Vamos ver, né? Na verdade, o que houve, ele não disse que ia calar a boca. O que a imprensa repercutiu é que houve um pedido para ele calar a boca. Se ele vai calar ou não, nós vamos ver. O que o Haddad fez, eu acho que é um ponto importante, e foi bem lembrado que ele fez isso no BTG, no banco do André Esteves, que você pode falar o que você quiser dele, mas de bobo ele não tem nada. Então, achar que o Fernando Haddad vai naquele meio com as maiores cabeças do mercado financeiro do Brasil, incluindo o André Esteves, e ele vai enrolar essas pessoas com conversinha? Não vai. Essas pessoas, elas ouvem os políticos, mas elas tomam as próprias conclusões. É gente muito experiente, muito inteligente e gente que sabe o que está fazendo, conhece economia e conhece política. O ponto importante é o seguinte: havia uma dúvida de qual seria a função de Simone Tebet nesse governo. Por quê? Porque se você tirar a Simone Tebet, o que sobra? Sobra Lula, Fernando Haddad e Aloysio Mercadante, que é quase um filme de terror, né? Então, assim, no momento em que você coloca a Simone Tebet nesse grupo, você fica na dúvida que é o seguinte: ela está lá para ser apenas alguém para dizer que não é bem assim, a gente não está tão à esquerda, a gente vai dialogar com o centro, a gente vai ter responsabilidade fiscal, ou a Simone Tebet realmente vai ter um papel como ministra do Planejamento. O que foi importante na fala de Fernando Haddad ontem, porque também se tentou criar muita disputa entre os dois. O que ele fez foi prestigiar Simone Tebet e dizer que ela sim está sendo ouvida e que ela terá espaço no governo. De novo, eu não estou dizendo que isso vai acontecer. Eu estou dizendo que foi o que ele falou.
E nesse sentido é que nós agora vamos poder olhar. Ele fez uma promessa que é: esse governo não vai ser um governo como já foi de Guido Mantega, como já foi dessa turma de triste memória. É um governo que tem ainda Aloysio Mercadante, Fernando Haddad, Lula, mas que incorpora uma Simone Tebet e, em princípio, dá espaço a ela para que ela lembre os fundamentos da responsabilidade fiscal, de um equilíbrio das contas públicas, da importância de uma reforma tributária, que todo mundo fala, ninguém faz, e ela está todo dia lá no Senado negociando para tentar andar com essa agenda. Vamos ver se vai dar certo ou não. Aqui é uma questão de aposta. É o copo meio cheio, meio vazio. Vai muito dos humores e das vontades pessoais. A nossa função como analista é apenas acompanhar e ver para que lado que a coisa está indo. A gente vai continuar acompanhando aqui, certo, meu querido Felipe Campos? Para verificar qual será o nosso rumo nesta bagaça. Que ainda não sabemos, né? Se a gente vai para a Flórida ou se a gente... gente fica no Brasil, né? Bom, eu sei que você vai pro México. Lá vem a pessimista. Eu sei que ela vai pro México. Ela vai pro México. Eu achei que ela fosse pra Venezuela, filho. Domingo ela vai pro México, ela não tá nem aí. Entendi. Vocês sabem que o México tá sendo comandado pela esquerda lá, né? E você vai fazer o que lá? Inclusive... Ela vai tentar salvar o México. Não, só pra entender. Não, vou aproveitar que tá em crise, né? Fica mais barato, igual a Argentina. Você quer se aproveitar das pessoas. Igual a Argentina, fica mais barato. Eu quero ver se você vai trazer um sombreiro pra mim e pro Paulo Matias. Exatamente. Turma, vamos